Milionário paga empregada para ter seu único herdeiro. No parto ele se depara com trigêmeos e fica em choque. O que parecia um plano perfeito vira uma reviravolta. Descubra o final inacreditável dessa história surreal. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O reflexo de Adriano Salles no espelho da cobertura era impecável como sempre. Terno italiano sob medida, sapatos lustrosos, cabelos perfeitamente alinhados, uma imagem que custava mais do que muitos ganham em meses de trabalho. Seus olhos castanhos, no entanto, carregavam uma expressão que todo o seu dinheiro não conseguia mascarar. Um vazio profundo e persistente. Senhor Salles, a reunião do conselho está marcada para as 9 horas. A voz de sua assistente ecoou pelo interfone. Obrigado, Marina. Estarei descendo em 10 minutos. Respondeu automaticamente, ajustando a gravata de seda pela terceira vez. O apartamento de 400 metros quadrados no coração de São Paulo era um monumento ao sucesso e à solidão. Obras de arte caríssimas decoravam paredes que nunca ouviram risadas genuínas, e a vista panorâmica da cidade servia apenas como pano de fundo para noites insones de trabalho obsessivo. Aos 45 anos, Adriano havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua empresa de tecnologia, a Salles Innovation, era líder no mercado nacional e começava a ganhar projeção internacional. Revistas especializadas o chamavam de o visionário da década. Mas naquela manhã, como em tantas outras, os títulos pareciam vazios. Sentado à mesa de mármore da cozinha, bebericava seu café importado, enquanto folheava distraidamente uma das revistas que estampavam seu rosto na capa. Adriano Salles, o homem que revolucionou o mercado, dizia a manchete. Ao lado, uma foto sua em pose ensaiada, sorriso estudado, olhar confiante. Uma imagem que vendia milhões, mas não comprava um minuto de felicidade verdadeira. 2 ex-esposas e nenhum filho, murmurou para si mesmo passando os dedos pela têmpora, que começava a mostrar os primeiros fios prateados. Sofia, sua primeira esposa, havia partido após 3 anos de um casamento que mais parecia uma sociedade empresarial. Você não sabe amar, Adriano. Só sabe possuir, foram suas últimas palavras. Mariana, a segunda, aguentou apenas 2 anos antes de declarar que não suportava mais competir com planilhas e relatórios pela sua atenção. O celular vibrou, mais uma notificação do aplicativo de encontros exclusivo para milionários. Ignorou. Já havia percorrido aquele caminho várias vezes. Jantares em restaurantes estrelados, conversas superficiais sobre investimentos e viagens, noites vazias em suítes presidenciais de hotéis ao redor do mundo. Nada preenchia o vazio. Levantou-se abruptamente, deixando a xícara pela metade sobre a revista. Caminhou até a janela que ocupava toda a parede, observando São Paulo despertar sob uma garoa fina, típica da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas iniciavam sua rotina, famílias tomando café juntas, crianças indo para a escola, casais se despedindo com beijos apressados. Um império sem herdeiros, pensou, pressionando a testa contra o vidro temperado. Todo o seu sucesso, suas conquistas, suas inovações, para quem deixaria tudo isso? Quem carregaria adiante o nome Salles quando ele não estivesse mais aqui? A ideia que vinha martelando em sua mente nas últimas semanas voltou com força total. Um filho, não um casamento. Já havia provado 2 vezes que não era talhado para isso. Mas um filho, alguém para educar, moldar, preparar para assumir seu legado. Alguém que desse sentido a todo o império que construiu. O interfone tocou. Novamente. Senhor Salles, o carro está aguardando. Estou descendo, respondeu, ajustando mais uma vez a gravata no reflexo da janela. Seu rosto havia mudado. Não era mais apenas cansaço que via, mas determinação. Como em todos os projetos importantes de sua vida, precisava de um plano. E Adriano Salles sempre conseguia o que planejava. Pegou o casaco e a pasta, lançando um último olhar para o apartamento impecável e vazio. Aquela seria a última vez que voltaria para casa sem um propósito maior que relatórios financeiros e reuniões de conselho.
Era hora de seu maior projeto, criar um herdeiro para seu império. No elevador espelhado, ensaiou mais uma vez seu sorriso de CEO. Mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Uma faísca de esperança, talvez. O vazio ainda estava lá, mas agora tinha um plano para preenchê-lo. E como todo bom empresário, sabia. Às vezes os melhores negócios surgem das maiores necessidades. A garoa que caía pela manhã havia se transformado em uma chuva forte e implacável ao final da tarde. Adriano observava as gotas escorrerem pela janela de sua sala no último andar do edifício empresarial, sua mente ainda ocupada com a ideia que não o deixava em paz. A reunião do conselho tinha sido mais uma sucessão de números impressionantes e projeções otimistas, mas ele mal conseguira se concentrar. Marina, cancele meus compromissos do resto do dia, falou pelo interfone. Precisava pensar e o escritório, pela primeira vez em anos, parecia sufocante. Desceu até a garagem, mas ao invés de entrar em sua Mercedes blindada, decidiu fazer algo completamente fora de seu caráter: caminhar sob a chuva. Seu motorista, José, olhou-o com espanto quando ele dispensou o carro. Mas, senhor, está chovendo. Muito. Às vezes precisamos de uma mudança de perspectiva, José, respondeu, abrindo seu guarda-chuva preto e saindo para a rua movimentada. A alguns quarteirões dali, sob a marquise de uma loja fechada, Clara tentava proteger seus poucos pertences da chuva inclemente. Aos 28 anos, sua vida era um testemunho de como os sonhos podem desmoronar rapidamente. O case do violino, seu bem mais precioso, estava protegido em um saco plástico improvisado, junto com algumas partituras amareladas pelo tempo. Pelo menos hoje, choveu depois do meio-dia, murmurou para si mesma, organizando o pequeno espaço que considerava seu lar temporário. Havia aprendido a encontrar gratidão nas pequenas coisas. Tinha conseguido fazer algumas apresentações na praça pela manhã, ganhando o suficiente para um café quente e um pão. Foi quando notou a figura elegante que se aproximava. Um homem, de terno, caminhando sozinho sob a chuva, completamente alheio aos olhares curiosos dos passantes. Havia algo diferente em seu andar. Não era a pressa típica dos executivos, mas um vagar quase contemplativo. Adriano, por sua vez, só percebeu a presença de Clara quando uma rajada de vento mais forte quase arrancou seu guarda-chuva. Num movimento brusco para segurá-lo, seus olhos encontraram os dela. Foi um momento breve, mas suficiente para notar algo que o intrigou profundamente: dignidade. Apesar das roupas simples e da situação precária, os olhos dela emanavam uma força que ele não via há muito tempo. Boa tarde, ela cumprimentou, surpreendendo-o. Sua voz era educada, articulada, não o que ele esperaria de alguém em sua situação. Boa tarde, respondeu automaticamente, notando o case do violino. Você é música? Um sorriso triste passou pelos lábios dela. Era. Agora sou só mais uma história de sonhos interrompidos. Algo na honestidade crua daquela resposta tocou Adriano profundamente. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas uma aceitação digna da realidade. Posso me abrigar um pouco aqui? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. A chuva está piorando. Clara fez um gesto amplo com a mão. A marquise não tem dono. Além disso, é bom ter companhia em dias assim. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Adriano observava a chuva cair, consciente da ironia da situação. Um dos homens mais ricos do país, compartilhando um abrigo improvisado com uma sem-teto. E ainda assim, algo naquele momento parecia mais real que todas as reuniões de negócios de sua vida. Você não parece o tipo que costuma andar na chuva, Clara comentou, depois de alguns minutos. E você não parece o tipo que deveria estar morando na rua, ele rebateu, arrependendo-se imediatamente do comentário, mas Clara apenas riu. A vida tem um jeito interessante de bagunçar nossos planos, não é mesmo? Um dia você está se apresentando em teatros, no outro. Ela deu de ombros, deixando a frase no ar. Você se apresentava em teatros? Orquestra Jovem de São Paulo, respondeu, um brilho passando por seus olhos. Até que a vida decidiu que tinha outros planos. Para mim. Adriano sentiu algo despertar dentro de si. Ali estava alguém que conhecia tanto o sucesso quanto a perda.
alguém que mantinha sua essência, apesar das circunstâncias. E mais importante, alguém que poderia entender o valor de uma segunda chance. A chuva começava a diminuir, mas ele não fez menção de sair. Ao invés disso, respirou fundo e disse algo que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. E se eu dissesse que tenho uma proposta para você, algo que poderia mudar completamente sua situação? Clara o encarou, com uma mistura de curiosidade e cautela. Que tipo de proposta? Uma que pode parecer loucura a princípio, ele respondeu ajeitando a gravata num gesto nervoso, mas que poderia dar a nós dois exatamente o que precisamos. Clara ajeitou-se na poltrona do café, sentindo-se deslocada em meio ao ambiente sofisticado. Adriano havia insistido em continuar a conversa em um lugar mais apropriado. E agora estavam sentados em uma das mesas mais discretas do elegante estabelecimento. O maître havia lançado um olhar questionador para suas roupas simples, mas um aceno de Adriano foi suficiente para garantir um tratamento impecável. Antes de tudo, gostaria que você soubesse quem eu sou, Adriano começou, entregando-lhe seu cartão de visitas. Clara o examinou com atenção, seus olhos se arregalando levemente ao reconhecer o nome. Salles Innovation. Você é aquele, Adriano Salles? Perguntou, um toque de incredulidade em sua voz. O próprio, ele confirmou, um sorriso sem humor, cruzando seus lábios. Embora hoje eu preferisse ser apenas Adriano. O garçom aproximou-se com 2 xícaras de café e uma seleção de pequenos doces. Clara envolveu a xícara com as mãos, aproveitando o calor que emanava dela. O contraste entre sua situação atual e o luxo ao seu redor não poderia ser maior. Então, Sr. Salles, Adriano, por favor. Adriano, ela corrigiu. Que tipo de proposta poderia um empresário bilionário ter para alguém como eu? Ele respirou fundo, organizando seus pensamentos. Como apresentar algo tão inusitado sem parecer completamente insano? Clara, você acredita em encontros predestinados? Ela ergueu uma sobrancelha. Acredito que a vida tem um senso de humor, peculiar se é isso que quer dizer. Hoje eu saí do meu escritório sem rumo, algo que nunca faço. Encontrei você, uma mulher que, apesar das circunstâncias, mantém uma dignidade que me impressionou profundamente. E agora descobri que você tem um passado artístico, educação, não é uma coincidência comum. Está me deixando curiosa, Clara comentou bebericando seu café. E um pouco preocupada. Adriano inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, baixando a voz. Preciso ser direto. Quero ter um filho. Não um casamento, não um relacionamento convencional, apenas um filho. E estou disposto a oferecer a você uma vida completamente nova em troca de me ajudar nesse projeto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara pousou a xícara com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Você está me propondo ser uma barriga de aluguel? Não exatamente, ele apressou-se em esclarecer. Estou propondo uma parceria. Você moraria comigo durante a gravidez e depois dela teria acesso a tudo o que precisasse. Educação, conforto, uma nova chance de seguir sua carreira musical. A criança seria legalmente minha, mas você poderia manter contato se quisesse. Clara deixou escapar uma risada nervosa. Isso é loucura. Você nem me conhece. Conheço o suficiente, ele respondeu com seriedade. Vi nos seus olhos algo que procurei em 2 ex-esposas e dezenas de relacionamentos. Autenticidade. Você não está interessada no meu dinheiro. Se estivesse, já teria mudado completamente seu comportamento ao descobrir quem sou. E por que eu aceitaria algo assim? Porque todos merecem uma segunda chance, Adriano respondeu simplesmente. Você teria recursos para recomeçar sua vida, seguir seus sonhos, e eu teria a chance de deixar um legado maior que apenas números. Em uma conta bancária. Clara levantou-se abruptamente, suas pernas bambas. Preciso de ar. Claro. Ele assentiu, mantendo a compostura. Tome o tempo que precisar. Mas antes, pegou sua carteira e retirou um cartão-chave de hotel. Reservei uma suíte para você no hotel aqui ao lado. Não é uma obrigação, apenas uma oferta de um lugar seguro para pensar. O quarto está pago por 1 semana. Ela pegou o cartão hesitante,
como se ele pudesse queimar seus dedos. Por que está fazendo isso? Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que pode mudar não apenas a minha vida, mas a de outra pessoa também, de uma forma positiva. Clara guardou o cartão no bolso de seu casaco surrado, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Preciso pensar, muito. Naturalmente. Ele sorriu, entregando-lhe outro cartão. Meu número pessoal está. Aí, quando estiver pronta para conversar, não importa a sua decisão, me ligue. Ela assentiu silenciosamente e caminhou em direção à saída, suas pernas ainda trêmulas. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe o que é mais assustador? Não é a loucura da proposta, é que uma parte de mim está realmente considerando aceitá-la. Adriano ficou sozinho na mesa, observando a porta por onde Clara havia saído. Em seus anos de negócios havia aprendido a confiar em seus instintos, e algo lhe dizia que aquele era apenas o começo de uma história muito maior do que ele havia planejado. Clara estava deitada na cama king size do hotel de luxo, seu violino ao seu lado, a única constante em sua vida nos últimos anos. O quarto era maior que qualquer lugar onde havia dormido nos últimos meses, e o silêncio era quase ensurdecedor depois de tanto tempo nas ruas. Seus dedos acariciavam distraidamente as cordas do instrumento, tirando notas soltas que ecoavam pela suíte. Em que momento minha vida virou um filme surreal? Murmurou para si mesma, levantando-se para mais uma volta pelo quarto. Já havia tomado 3 banhos desde que chegara, ainda se adaptando à ideia de ter água quente à disposição. Suas roupas lavadas e passadas pelo serviço do hotel estavam dobradas sobre uma poltrona. Um lembrete de que aquele momento de conforto era temporário. O cartão de Adriano estava sobre o criado mudo, ao lado do telefone. Ela o pegou pela 10ª vez naquela noite, passando os dedos sobre as letras em relevo. A proposta dele ecoava em sua mente, provocando uma tempestade de pensamentos contraditórios. Você já viveu nas ruas, Clara. Isso deveria ser uma decisão fácil, disse, para seu reflexo no espelho, mas não era. Algo dentro dela, talvez o mesmo orgulho que a manteve digna durante os piores momentos, resistia à ideia. Caminhou até a janela panorâmica, observando as luzes de São Paulo. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia aos dilemas que se desenrolavam no 20º andar daquele hotel. Fechou os olhos e deixou as memórias fluírem. O Teatro Municipal lotado, sua primeira apresentação como espala da orquestra jovem. O sorriso orgulhoso de sua mãe na plateia, o som dos aplausos. E depois, o acidente que levou seus pais, as contas do hospital, a venda gradual de tudo o que possuía. O violino foi a única coisa que não conseguiu se desfazer. Voltou até a cama e pegou o instrumento, posicionando-o no ombro com a familiaridade de quem cumpre um ritual sagrado. Começou a tocar suavemente. Tchaikovsky, seu compositor favorito. As notas da Serenata para Cordas preencheram o ambiente, cada acorde carregado de emoção contida. Uma segunda chance, sussurrou interrompendo a música. Era assim que Adriano havia colocado. Mas seria justo aceitar essa chance sob tais condições? Gerar uma criança, um ser humano, como parte de um acordo? Pegou o bloco de notas do hotel e começou a fazer 2 listas, prós e contras. Do lado dos contras, a estranheza da situação, o medo do desconhecido, o receio de se envolver emocionalmente com a criança e depois ter que se afastar. Do lado dos prós, a chance de reconstruir sua vida, voltar à música, ter um teto, comida, dignidade. E se eu me apegar ao bebê? Perguntou-se em voz alta. E se ele se tornar mais que um acordo para mim? O sol começava a nascer quando Clara finalmente chegou a uma decisão. Pegou o telefone e discou o número no cartão, surpreendendo-se ao ouvir a voz de Adriano após apenas 2 toques. Você também não dormiu? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Nem por 1 minuto, ele respondeu com honestidade. Preciso fazer algumas perguntas antes de dar minha resposta. Todas as que quiser. Clara respirou fundo. O que acontece se eu me apegar à criança? Se não conseguir manter o distanciamento emocional que você espera? Houve uma pausa do outro lado da linha. Seria natural e talvez isso não seja necessariamente ruim.
E depois que o bebê nascer, você realmente manteria sua palavra sobre me ajudar a recomeçar? Tenho um contrato pronto para ser revisado por você e pelo advogado que quiser escolher. Cada promessa que fiz estará garantida legalmente. Clara fechou os olhos, sentindo o peso do momento. Uma última pergunta. Por que eu? Existem milhares de mulheres que aceitariam essa proposta sem pensar duas vezes. Porque você foi a única que hesitou. Ele respondeu simplesmente. A única que pensou além do dinheiro. O silêncio que se seguiu foi longo, preenchido apenas pelo som suave da respiração de ambos através do telefone. Aceito, Clara finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Mas com uma condição. Qual? Quero poder tocar. Não profissionalmente, não ainda, mas preciso da música. É parte de quem eu sou. A resposta de Adriano foi imediata. Tenho um piano de cauda no meu apartamento que nunca foi usado. Acho que está mais que na hora dele ganhar vida. Clara permitiu-se um pequeno sorriso. Então acho que temos um acordo. Acordos são minha especialidade, ele respondeu. E ela pôde ouvir um sorriso em sua voz também. Mas tenho o pressentimento de que este será diferente de todos os outros que já fiz. Quando desligou o telefone, Clara voltou à janela. Sol já havia nascido completamente, banhando a cidade com uma luz dourada. Era um novo dia, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sentir algo que havia quase esquecido: esperança. O elevador privativo do apartamento de Adriano abriu suas portas silenciosamente. Clara entrou carregando apenas 2 sacolas, uma com suas poucas roupas e outra com seu violino. Adriano vinha logo atrás, segurando uma pasta com documentos, recém-assinados no escritório de advocacia. Bem-vinda à sua nova casa, ele disse, gesticulando para o ambiente impecável. Por enquanto. Clara deu alguns passos hesitantes pelo living, sentindo-se como uma intrusa em um museu. O apartamento era ainda mais impressionante do que havia imaginado. Uma mistura perfeita de arquitetura contemporânea e obras de arte carefully curadas. Seus pés afundavam no carpete macio, e ela teve que resistir ao impulso de tirar os sapatos. Seu quarto é por aqui, Adriano indicou, conduzindo-a por um corredor. Mandei preparar tudo conforme conversamos. Ao abrir a porta, Clara não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. O quarto era maior que seu antigo apartamento inteiro. Uma cama king size dominava o espaço, mas o que realmente chamou sua atenção foi o piano vertical Yamaha, posicionado próximo à janela. Achei que você gostaria de ter um instrumento só seu, ele explicou, notando seu olhar fixo no piano. O de cauda da sala continua à sua disposição, mas pensei que aqui você teria mais privacidade para praticar. Eu não sei o que dizer, Clara murmurou, seus dedos roçando levemente as teclas. Não diga nada, apenas se instale. Marina virá mais tarde com algumas opções de roupas para você escolher. Roupas? Mas já compramos algumas no shopping ontem. Aquelas são para o dia a dia. Precisamos de algo mais adequado para os eventos sociais e... Eventos sociais? Clara interrompeu, uma nota de pânico em sua voz. Adriano ajustou a gravata, um gesto que Clara já havia notado ser um tique nervoso. Precisamos construir uma história convincente para explicar sua presença aqui. A imprensa vai especular, é inevitável. Pensei em apresentá-la como uma antiga conhecida do meio musical, que está se recuperando de um período difícil. Tecnicamente não é mentira, ela observou com um toque de ironia. Exatamente. As melhores histórias são aquelas baseadas na verdade. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Era o primeiro momento desde a assinatura dos documentos em que a realidade da situação realmente os atingia. Estavam realmente fazendo aquilo. 2 estranhos unidos por um acordo inusitado, prestes a criar uma vida juntos, literalmente. Tem um sistema de automação controlando tudo. Adriano quebrou o silêncio, claramente mais confortável, falando sobre aspectos práticos, luzes, temperatura, cortinas. Marina vai te mostrar como funciona. E aqui está seu smartphone novo, já configurado com todos os contatos importantes. Clara pegou o aparelho como se fosse uma relíquia preciosa.
Faz tanto tempo que não tenho um telefone. Sobre as refeições, ele continuou consultando seu próprio celular. O café da manhã é às R$7, almoço ao meio-dia, jantar às R$20. A governanta, Dona Zélia, é excelente, mas um pouco rígida com horários. Você sempre come nesses horários? Na verdade, quase nunca estou em casa para as refeições, ele admitiu. Mas agora, com você aqui, talvez seja a hora de criar novos hábitos. O som da porta do elevador interrompeu a conversa. Marina, a assistente de Adriano, entrou carregando várias sacolas de grifes famosas. Com licença, ela disse, sua expressão profissional mascarando qualquer curiosidade que pudesse ter sobre a situação. As roupas chegaram. Podemos começar a prova? Claro, Clara respondeu automaticamente, ainda tentando processar a velocidade com que sua vida estava mudando. Vou deixá-las à vontade, Adriano disse, caminhando em direção à porta. Mas parou antes de sair. Clara? Sim? Sei que isso tudo pode parecer excessivo, mas quero que você se sinta em casa aqui, de verdade. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas. Depois que ele saiu, Marina começou a organizar as roupas metodicamente sobre a cama. Vestido preto básico primeiro? A assistente sugeriu. Clara olhou para seu reflexo no espelho do closet. Uma mulher que até poucos dias vivia nas ruas, agora cercada por mais luxo do que jamais sonhara. Tocou seu ventre instintivamente, pensando na vida que em breve começaria a crescer ali. Acho que nada sobre essa situação será básico, respondeu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Marina permitiu-se um pequeno sorriso também. Bem, então vamos começar pelo vestido vermelho, se vamos mudar uma vida que seja com estilo. Enquanto experimentava o primeiro vestido, Clara podia ouvir o som distante do piano da sala. Alguém havia ligado o sistema de som ambiente. Tchaikovsky, a mesma peça que ela tocara no hotel. Coincidência. Olhou para a porta fechada, imaginando Adriano do outro lado, tão perdido quanto ela nessa nova realidade que haviam criado. Está perfeito, Marina comentou sobre o vestido. Acho que está, Clara respondeu, mas seus pensamentos estavam longe, em algum lugar entre o presente surreal e o futuro incerto que a aguardava. Já fazia 2 semanas desde que Clara se mudara para o apartamento. A rotina começava a se estabelecer, ainda que de forma desajeitada, como uma valsa dançada por 2 parceiros, que não se conheciam bem. Naquela noite, como em tantas outras, Adriano voltou tarde do trabalho, esperando encontrar o apartamento silencioso e escuro. Em vez disso, foi recebido por uma melodia que o fez parar no meio do hall de entrada. O piano de cauda, que até então servira apenas como peça decorativa, ganhava vida sob os dedos de Clara. A música, algo clássico que ele não conseguia identificar, fluía pelo ambiente com uma intensidade que o deixou momentaneamente sem palavras. Clara estava tão absorta na música que não percebeu sua presença. Seus olhos estavam fechados, seu corpo se movendo suavemente com cada acorde. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente daquela que timidamente se desculpava por usar as xícaras erradas no café da manhã. Brahms, ele arriscou quando ela terminou, fazendo-a saltar de susto. Desculpe, ela se levantou rapidamente do banco. Sei que é tarde, eu não deveria... Não, por favor. Ele a interrompeu, aproximando-se do piano. Continue. Estava extraordinário. Clara hesitou, suas mãos ainda pairando sobre as teclas. É o concerto para piano número 2. Costumava ser minha peça favorita para praticar. Por que parou de tocar profissionalmente? Ele perguntou, sentando-se em uma das poltronas próximas ao piano. Era a primeira vez que demonstrava real curiosidade sobre seu passado. Não foi uma escolha, ela respondeu, dedilhando suavemente algumas notas. Quando meus pais se foram, as contas do hospital consumiram tudo. Tive que vender o piano, deixar o conservatório. A vida tem um jeito interessante de mudar nossos planos. Adriano afrouxou a gravata, um gesto que Clara já reconhecia como sinal de que ele estava deixando sua persona empresarial de lado. Sabe, comprei este piano há 5 anos.
O decorador disse que combinava com a estética do ambiente. É um Steinway & Sons magnífico, Clara comentou. Merecia mais do que ser apenas decoração. Como muitas coisas neste apartamento, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade lá fora. Clara começou a tocar novamente, desta vez algo mais suave, quase hesitante. Essa eu reconheço, Adriano disse. Mozart? Sonata em Dó maior. Ela confirmou surpresa com seu conhecimento musical. Já não sabia que você entendia de música clássica. Minha mãe tocava, ele revelou pegando-a de surpresa. Era a primeira vez que mencionava sua família. Não profissionalmente, mas era sua paixão. Este era o concerto que ela sempre quis, aprender a tocar. Apontou para a partitura de Brahms ainda aberta no piano. E por que ela não aprendeu? Meu pai achava que era perda de tempo. Música não paga contas, ele dizia. Adriano se levantou, caminhando até a janela. Talvez por isso eu tenha me tornado assim. Assim como, obcecado por sucesso, por controle, por... Ele parou como se percebesse que estava revelando demais. Clara mudou a melodia, começando os primeiros acordes de uma nova peça. Conhece esta? Adriano franziu a testa, concentrando-se. Não. É minha, ela admitiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Comecei a compor quando estava nas ruas. Ajudava a manter a sanidade. Ele voltou a se sentar, desta vez mais próximo ao piano. A música era diferente de tudo que já havia ouvido. Tinha elementos clássicos, mas havia algo mais. Uma urgência, uma história sendo contada através das notas. Como você conseguiu? Ele perguntou quando ela terminou. O quê? Manter. Sua essência, sua arte, mesmo depois de tudo que passou. Clara refletiu por um momento, suas mãos descansando sobre as teclas. Talvez porque a música nunca foi uma escolha para mim. É quem eu sou. Como respirar. Deve ser libertador, ele comentou, um toque de inveja em sua voz. Ter algo assim. Todos têm, ela respondeu. Algumas pessoas apenas esquecem de escutar. O telefone de Adriano vibrou. Mais um e-mail urgente, mais uma crise para resolver. Mas pela primeira vez em anos, ele não se moveu imediatamente para checá-lo. Poderia tocar mais um pouco? Se perguntou, sua voz mais suave que o normal. Clara sorriu e começou a tocar novamente. A música preencheu o apartamento, transformando o espaço que antes parecia um showroom de luxo em algo mais próximo de um lar. Do outro lado da porta, da cozinha, Dona Zélia sorriu enquanto terminava de organizar a louça do jantar. Era a primeira vez em 5 anos que ouvia o som de música real, não das playlists automatizadas, ecoando por aquelas paredes. E mais surpreendente ainda, era a primeira vez que via o patrão deixar o celular tocar sem atender imediatamente. Pequenas mudanças, ela pensou, às vezes são as mais significativas. A sala de espera da clínica particular era um estudo em tons pastéis e música ambiente suave. Clara remexia-se inquieta na poltrona de couro, enquanto Adriano mantinha os olhos fixos em seu tablet, respondendo e-mails compulsivamente. Era o dia da primeira ultrassonografia, 6 semanas após o início do tratamento. Senhor e senhora Salles, chamou a secretária. Não somos... Clara começou a corrigir, mas Adriano a interrompeu gentilmente. É mais fácil assim, sussurrou, guiando-a em direção ao consultório. Evita perguntas desnecessárias. A doutora Beatriz os recebeu com um sorriso profissional. Era uma das médicas mais renomadas de São Paulo, conhecida por sua discrição com pacientes de alto perfil. O consultório, com sua vista panorâmica da cidade, refletia seu status. Como está se sentindo, Clara? Perguntou enquanto preparava o equipamento. Enjoada o tempo todo, ela respondeu deitando-se na maca, e com um cansaço que nunca senti antes. É normal no primeiro trimestre, a médica assegurou. Vamos dar uma olhada em como está tudo aí dentro. Clara estremeceu ao sentir o gel frio em sua barriga. Adriano, que até então mantinha uma distância calculada, aproximou-se inconscientemente da maca. O monitor ganhou vida com imagens em preto e branco, enquanto a médica movia o transdutor com precisão profissional. Bem.
murmurou a doutora Beatriz, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Isso é interessante. Interessante como? Adriano perguntou, sua voz traindo uma nota de preocupação. Vejam aqui. Ela apontou para o monitor. Este é um batimento cardíaco. E aqui está outro. E mais um. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Outro. Mais um. A senhora está dizendo que... Trigêmeos, a médica confirmou. 3 bebês, todos com batimentos cardíacos, fortes e regulares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriano, que sempre tinha uma resposta para tudo, parecia ter perdido a capacidade de falar. Clara alternava o olhar entre o monitor e o teto, como se buscasse compreender a magnitude da notícia. Mas, como? Ela finalmente conseguiu articular. As chances... O tratamento de fertilidade aumenta a possibilidade de gestação múltipla, explicou a médica. Mas 3 é realmente excepcional. Vocês acabaram de entrar para um clube muito exclusivo. Adriano finalmente encontrou sua voz. Eles estão... Está tudo bem com eles. Pelo que posso ver neste estágio inicial, sim. Mas uma gestação de trigêmeos é considerada de alto risco. Precisaremos de acompanhamento frequente e alguns cuidados especiais. A médica continuou explicando detalhes técnicos, mas Clara mal conseguia processar as informações. 3 bebês, 3 vidas crescendo dentro dela. O que começara como um acordo comercial acabava de se transformar em algo muito maior. Vou precisar de repouso absoluto? Perguntou, interrompendo as explicações médicas. Não poderei mais tocar piano? A doutora Beatriz sorriu compreensiva. Por enquanto pode manter suas atividades normais, apenas evitando esforços excessivos. Mas conforme a gestação avançar, sim, provavelmente precisará de mais repouso. Farei todos os arranjos necessários, Adriano interveio, seu tom de empresário voltando à tona. Contrataremos uma equipe de enfermagem, se preciso, o que for necessário para garantir a segurança de... Ele hesitou brevemente. Todos. Após mais algumas orientações e a impressão das primeiras imagens dos bebês, deixaram o consultório em silêncio. No elevador, Clara finalmente verbalizou o que ambos pensavam. Isso muda tudo, não é? Adriano ajustou a gravata, seu gesto nervoso habitual. Muda. Mas não se preocupe, nosso acordo continua o mesmo. Apenas triplicado. Não é isso. Ela balançou a cabeça. É que são 3 vidas, Adriano. 3 pessoas. Isso vai muito além de um acordo comercial. Ele a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de medo e algo mais. Algo quase vulnerável. Eu sei, respondeu suavemente. Confesso que, quando planejei tudo isso, imaginei que seria mais... controlável. Clara riu, um som nervoso e um pouco histérico. Bem, acho que a vida acabou de nos mostrar quem realmente está no controle. No carro a caminho de casa, Clara notou que Adriano não checou o celular uma única vez. Algo inédito. Seus olhos ocasionalmente se desviavam para a pasta com as imagens da ultrassonografia no colo dela. Quer ver de novo? Ela ofereceu. Ele assentiu e juntos observaram as 3 pequenas formas que já revolucionavam suas vidas. Na imagem em preto e branco, 3 pontos pulsantes marcavam o início de uma jornada que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora parecia inevitável. 3, Adriano murmurou tocando levemente a imagem. Acho que vou precisar de um apartamento maior. Clara não pôde conter um sorriso. Em meio a todas as incertezas, era estranhamente reconfortante ver que até Adriano Salles, o homem que planejava tudo, podia ser pego de surpresa pela vida. O som de vidro quebrando ecoou pelo apartamento. Clara, que praticava piano, interrompeu imediatamente a música. Era a 3ª vez naquela semana que ouvia Adriano perder o controle em seu escritório. Algo estava muito errado. Levantou-se com cuidado, sua barriga de 4 meses já começando a mostrar sinais mais evidentes da gestação tripla. Caminhou até o escritório, hesitando brevemente antes de bater na porta. Não agora, Marina, veio a resposta ríspida. Sou eu, Clara respondeu suavemente. Posso entrar? Houve um momento de silêncio antes que a porta se abrisse. O escritório, normalmente impecável,
estava um caos. Papéis espalhados por toda parte, uma xícara quebrada junto à parede, e Adriano, sempre tão composto, parecia ter envelhecido, anos em poucos dias. Desculpe pela cena, ele murmurou passando as mãos pelos cabelos desalinhados. Não queria preocupá-la. Clara entrou, fechando a porta atrás de si. O que está acontecendo, Adriano? Ele riu sem humor. Um som amargo que ela nunca havia ouvido antes. TechVision. Eles conseguiram. Depois de anos tentando, finalmente encontraram uma brecha para tentar destruir tudo que construí. A empresa concorrente? Clara perguntou, sentando-se em uma das poltronas. Vi algo sobre eles nos jornais recentemente. Eles desenvolveram uma tecnologia similar à nossa principal patente. Estão alegando que nossa inovação é apenas uma variação do trabalho deles. Ele jogou um tablet sobre a mesa. As ações da Sales Innovation caíram 30% só hoje. Clara pegou o tablet, estudando os gráficos com atenção. Isso é estranho. O quê? O timing. Ela respondeu, deslizando o dedo pela tela. Por que agora? Por que não quando vocês lançaram o produto originalmente? Adriano parou seu caminhar nervoso, olhando-a com curiosidade. Continue. Bem, estive lendo sobre sua empresa. Nas últimas semanas, achei que deveria entender mais sobre seu mundo. A patente em questão é de 3 anos atrás, certo? Por que esperar tanto tempo para contestá-la? Para nos pegar no momento mais vulnerável, ele respondeu, mas algo em seu tom havia mudado. Estamos prestes a lançar uma nova linha de produtos baseada nessa tecnologia. Clara continuou analisando os dados. E quanto custaria para eles manterem esse processo judicial? Milhões. É um risco calculado para eles, considerando o potencial retorno se conseguirem invalidar nossa patente. Ou, Clara levantou os olhos, se conseguirem forçar uma fusão em termos favoráveis a eles. Adriano congelou. Como você... O que eu faria? Ela deu de ombros. Se tivesse recursos e quisesse absorver um concorrente forte, criar uma crise, derrubar o valor das ações, oferecer uma saída honrosa através de uma fusão, ele a olhava como se a visse pela primeira vez. Onde aprendeu a pensar assim? Cresci em uma família de músicos, Adriano. Sabe quanto custa manter um violino Stradivarius? Aprendi sobre negócios e investimentos por necessidade. A diferença é que nunca tive capital para colocar as teorias em prática. Adriano sentou-se pesadamente em sua cadeira, absorvendo as palavras dela. Uma fusão, claro. Todo esse ataque à patente é só uma cortina de fumaça. E você está jogando exatamente como eles esperavam, Clara completou gentilmente, reagindo emocionalmente, focando na defesa legal quando o verdadeiro jogo está acontecendo em outro tabuleiro. Ele fechou os olhos, massageando as têmporas. Preciso repensar toda a estratégia, mas os investidores estão em pânico, o conselho está pressionando por respostas imediatas. Então dê a eles algo diferente para focarem, Clara sugeriu, levantando-se com cuidado. Algo que mostre que a Sales Innovation é mais que uma única patente. Como o quê? Como aquele projeto de tecnologia assistiva que vi nas suas anotações semana passada, o que ajudaria pessoas com deficiência a se comunicarem melhor. Por que está engavetado? Porque não tem potencial comercial imediato. Ele respondeu automaticamente, mas seus olhos já mostravam um brilho diferente. Mas poderia mudar a narrativa, mostrar um lado da empresa que ninguém conhece e dificultar muito o trabalho de quem está tentando pintá-lo como apenas mais um tubarão corporativo. Clara completou com um pequeno sorriso. Adriano já estava pegando o telefone. Marina, cancele meus compromissos das próximas 2 horas e convoque uma reunião de emergência com a equipe de desenvolvimento, agora. Antes que Clara pudesse sair do escritório, ele a chamou. Clara? Sim? Obrigado, por me fazer enxergar além do óbvio. Ela sorriu, acariciando suavemente a barriga. É o que acontece quando você aprende a ver o mundo de diferentes ângulos. Às vezes, a melhor solução vem de onde menos se espera. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Adriano jantou em casa. Enquanto compartilhavam uma refeição simples preparada por Dona Zélia,
Ele observava Clara com um novo olhar de respeito e curiosidade. A mulher que ele havia julgado inicialmente apenas pela sua situação nas ruas estava se revelando uma das pessoas mais perspicazes que já conhecera. Sabe, ele comentou entre garfadas, acho que nossos filhos terão muito mais que apenas genes musicais para herdar. Clara ergueu uma sobrancelha. Nossos. Adriano pareceu perceber o que havia dito e rapidamente voltou sua atenção para o prato, mas não antes que Clara notasse um leve rubor em seu rosto. O acordo comercial que os unira estava dia após dia se transformando em algo muito mais complexo que qualquer um dos dois havia planejado. O final de semana chegou com uma missão inusitada: organizar o escritório após a turbulência dos últimos dias. Clara insistiu em ajudar, argumentando que precisava se manter ativa, conforme recomendação médica. Adriano cedeu, mais por cansaço do que por concordância. Estes documentos podem ir para o arquivo morto. Ele indicou uma pilha de pastas. São registros de eventos corporativos antigos. Nada importante. Clara começou a organizar as pastas por data, seu senso musical naturalmente se traduzindo em metodologia. Estava quase terminando quando uma fotografia escorregou de entre as páginas, flutuando suavemente até o chão. Deixa que eu pego, ela se ofereceu antes que Adriano pudesse protestar sobre seu estado. Ao segurar a foto, porém, seu rosto empalideceu. O que foi? Adriano perguntou, notando sua mudança de expressão. Esta foto, Clara murmurou, seus dedos tremendo levemente. Foi no Teatro Municipal, o evento beneficente para o Instituto de Música para Jovens Talentos. Adriano se aproximou, pegando a fotografia. A imagem mostrava um salão elegante após um concerto, grupos de pessoas conversando, taças de champanhe nas mãos. Nada particularmente memorável. Foi um dos primeiros eventos corporativos que patrocinei, ele comentou. Ainda estava construindo a reputação da empresa. Deve ter sido há uns 6 anos, Clara completou, sua voz distante. Era minha última apresentação como espala da orquestra jovem. Adriano congelou, olhando da foto para Clara repetidamente. Você estava lá? Em resposta, ela apontou para um canto da fotografia. Lá estava, uma jovem em um vestido azul noite, violino em mãos, cercada por admiradores. Seus olhos brilhavam com o mesmo fogo que Adriano havia notado quando a encontrou na rua, mesmo que todo o resto estivesse diferente. Espere, ele franziu a testa, um lampejo de memória surgindo. Eu lembro dessa apresentação, Bach, não era? O concerto para violino em Mi maior. Clara o encarou surpresa. Você prestou atenção? Foi impossível não prestar, ele admitiu. Um sorriso nostálgico se formando. Era meu primeiro grande evento como patrocinador. Estava nervoso, preocupado com impressionar as pessoas certas, mas quando a música começou, ele parou, perdido na memória. O quê? Clara perguntou. Suavemente. Foi a primeira vez em anos que me permiti simplesmente sentir algo, sem pensar em networking, sem calcular benefícios. Apenas existir no momento. Clara se sentou em uma das poltronas, ainda segurando a foto. Engraçado. Para mim foi o oposto. Era a última noite antes de começar a vender tudo para pagar as contas do hospital. Cada nota era uma despedida. Adriano puxou sua cadeira, sentando-se de frente para ela. Você tocou como se fosse a última vez. E foi, ela sussurrou. Pelo menos achei que fosse. Um silêncio reflexivo caiu sobre eles. A coincidência era quase surreal demais para processar. Em uma noite, há 6 anos, seus caminhos haviam se cruzado no auge e no início do fim de suas respectivas jornadas. Sabe o que é mais irônico? Clara quebrou o silêncio, acariciando instintivamente sua barriga. Naquela noite, eu tinha certeza que estava vivendo meu último momento de felicidade verdadeira. E agora, Adriano incentivou. Agora entendo que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo novo. Algo diferente do que planejamos, mas não menos valioso. Adriano se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Clara podia ver sua silhueta tensa refletida no vidro,
Quando a vi na rua naquele dia, ele falou sem se virar, havia algo familiar que não conseguia identificar. Era isso. Era a mesma dignidade, a mesma força que vi naquela noite no teatro. Destino é uma coisa engraçada, Clara comentou, observando a foto mais uma vez. Às vezes ele nos coloca no mesmo lugar 2 vezes, só que em circunstâncias completamente diferentes. 3 vezes, Adriano corrigiu, finalmente se virando. A primeira no teatro, a segunda na rua e agora... Seu olhar pousou significativamente na barriga de Clara. Com 3 pequenos motivos extras, ela completou com um sorriso. Naquele momento, como se respondessem ao chamado, Clara sentiu os primeiros movimentos dos bebês. Sem pensar, pegou a mão de Adriano e a colocou sobre sua barriga. Aqui, guiou seus dedos para o ponto certo. Está sentindo? O rosto dele se transformou ao sentir o leve movimento sob sua palma. Era a primeira vez que tocava a barriga de Clara, que compartilhavam um momento tão íntimo. É como música, ele murmurou maravilhado. A mais importante que já fizemos, ela respondeu suavemente. A foto do Teatro Municipal ficou sobre a mesa do escritório, uma lembrança silenciosa de como o destino às vezes trabalha em círculos, trazendo pessoas de volta ao mesmo ponto, mas com uma nova sinfonia para tocar juntos. A chegada de Marcelo à cobertura foi como uma rajada de vento em um quarto silencioso, alto, carismático e com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele abraçou Adriano efusivamente assim que saiu do elevador. Então é verdade, exclamou, seus olhos brilhando de curiosidade. O eterno solteiro convicto está realmente esperando não 1, mas 3 herdeiros. Marcelo, Adriano o repreendeu suavemente, mas havia um sorriso em seus lábios. Pensei que viria na próxima semana. E perder a chance de conhecer a famosa Clara? Os jornais de fofoca estão loucos tentando descobrir quem é a misteriosa mulher que conquistou o coração do grande Adriano Salles. Não é nada disso, Adriano começou a explicar, mas foi interrompido pela chegada de Clara, que voltava de sua caminhada diária pelo condomínio. Marcelo ficou momentaneamente sem palavras, algo raro para um dos advogados mais eloquentes de São Paulo. Clara, com seus 5 meses de gestação, irradiava uma beleza serena, seus cabelos presos, em um coque despretensioso e um vestido simples que realçava sua gravidez. Você deve ser o famoso Marcelo. Ela sorriu, estendendo a mão. Adriano fala muito de você. Todo mal, imagino. Marcelo recuperou seu charme característico, beijando a mão de Clara em um gesto teatral. Mas deixe-me dizer, as fotos dos tabloides não lhe fazem justiça. Clara corou levemente, enquanto Adriano pigarreou visivelmente desconfortável. Marcelo está aqui para revisar algumas questões legais do nosso acordo. Na verdade, Marcelo interrompeu, estou aqui porque meu melhor amigo está prestes a ser pai de trigêmeos e nem se dignou a me contar pessoalmente. Tive que descobrir pelos corredores do escritório. As coisas aconteceram muito rápido. Adriano justificou-se ajustando a gravata. Claramente, Marcelo riu. Mas vamos aos negócios primeiro. Trouxe os documentos revisados para ambos analisarem. Os 3 se dirigiram à sala de estar, onde Dona Zélia já havia preparado café e biscoitos. Marcelo tirou alguns papéis de sua pasta, mas seus olhos continuavam voltando para Clara, que se sentara próxima ao piano. Então, você é música? Ele perguntou enquanto organizava os documentos. Era, Clara respondeu automaticamente, mas corrigiu-se ao ver o olhar de Adriano. Só dei uma pausa. Toca alguma coisa para nós, Marcelo pediu entusiasmado. Marcelo, viemos tratar de assuntos sérios, Adriano interviu. A vida não pode ser só negócios, meu amigo. Além disso, dizem que música clássica faz bem para os bebês. Não é verdade, Clara? Ela sorriu, seus dedos já brincando com as teclas do piano. Há estudos que sugerem isso, sim. Viu? Seria praticamente negligência médica não termos uma apresentação agora. Clara olhou para Adriano, que deu de ombros em uma rendição silenciosa. Ela começou a tocar, uma peça alegre de Mozart que encheu o ambiente de vida. Marcelo fechou os olhos, apreciando genuinamente a música.
Extraordinário. Adriano, você é um homem de sorte. Não é questão de sorte, Adriano respondeu, secamente. É um acordo profissional. Um silêncio constrangedor seguiu suas palavras. Clara continuou tocando, mas seus ombros ficaram visivelmente tensos. Bem, Marcelo quebrou o silêncio. Profissional ou não, vocês criaram algo especial aqui. 3 vidas. É mais que um simples contrato. Por isso precisamos garantir que tudo esteja legalmente protegido, Adriano insistiu. E está, Marcelo garantiu, mas seus olhos estavam em Clara. Embora às vezes a vida tenha um jeito interessante de reescrever nossos contratos mais cuidadosamente elaborados. O resto da tarde transcorreu entre discussões legais e histórias, que Marcelo contava sobre seus anos de amizade com Adriano na faculdade. Clara ria das aventuras dos dois, enquanto Adriano alternava entre embaraço e irritação com as revelações do amigo. Preciso ir, Marcelo anunciou finalmente levantando-se. Sim, mas gostaria de voltar para revisar os documentos, claro. Claro, Clara sorriu. Você é sempre bem-vindo. No elevador, antes de partir, Marcelo segurou o braço de Adriano. Posso te dar um conselho de amigo? Desde quando preciso pedir? Permissão. Tome cuidado, Marcelo disse subitamente sério. Está jogando um jogo perigoso. Não sei do que está falando. Sabe sim. Vi como você olha para ela quando acha que ninguém está vendo, e também vi como tenta desesperadamente manter distância emocional. Mas 3 bebês, Adriano. Não. Há contrato no mundo que possa regular sentimentos. As portas do elevador se fecharam antes que Adriano pudesse responder. Voltando ao apartamento, encontrou Clara ainda ao piano, tocando suavemente. Seu amigo é interessante, ela comentou sem parar de tocar. Marcelo sempre foi intenso, Adriano respondeu, mantendo-se a uma distância segura. Ele faz você parecer mais humano, Clara observou. Menos CEO, mais pessoa. Adriano não respondeu, mas as palavras de Marcelo ecoavam em sua mente. Quanto mais tentava manter aquela relação nos termos frios de um contrato, mais a vida parecia determinada a mostrar-lhe outros caminhos. As visitas de Marcelo tornaram-se cada vez mais frequentes nas semanas seguintes. O que começara como revisões de documentos legais transformou-se em jantares prolongados, conversas animadas e sessões de música que se estendiam pela noite. Clara, agora com 6 meses de gestação, parecia florescer na presença dele, sua risada ecoando mais frequentemente pelo apartamento. Numa tarde particularmente agradável, enquanto Adriano estava preso em uma reunião do conselho, Marcelo apareceu sem aviso prévio, carregando um pacote misterioso. Estava passando por uma loja de antiguidades, explicou ao ver o olhar curioso de Clara, e encontrei algo que achei que você gostaria de ver. Dentro do pacote havia várias partituras antigas, algumas já amareladas pelo tempo. Clara as examinou com reverência, seus olhos brilhando ao reconhecer algumas peças raras. Isso é extraordinário, murmurou, passando os dedos delicadamente pelas páginas. Algumas dessas partituras são edições originais do século XIX. Pensei que poderiam inspirar novas composições. Marcelo sorriu, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Adriano mencionou que você também compõe. Mencionou? Clara perguntou surpresa. Não sabia que Adriano prestava atenção em detalhes assim. Ele fala muito de você, sabia? Quando ninguém mais está ouvindo. Clara sentiu suas bochechas corarem levemente, provavelmente preocupado com seu investimento. É isso que você ainda é? Um investimento? A voz de Marcelo estava mais próxima agora, seu tom mais suave. É complicado, ela respondeu, focando-se nas partituras para evitar seu olhar. Não precisa ser, ele disse, colocando sua mão sobre a dela. Clara, O som do elevador interrompeu o momento. Adriano entrou no apartamento, parecendo mais cansado que o normal. Seus olhos se fixaram nas mãos unidas de Clara e Marcelo sobre o piano, mas seu rosto permaneceu impassível. Não sabia que viria hoje, comentou para o amigo, sua voz controlada. Foi uma visita improvisada, Marcelo respondeu, retirando sua mão discretamente.
Encontrei algumas partituras que achei que Clara gostaria de ver. Muito atencioso da sua parte, Adriano comentou, e algo em seu tom fez Clara estremecer. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Clara sentiu os bebês se mexerem, como se respondessem à tensão no ambiente. Preciso me deitar um pouco, anunciou levantando-se com cuidado. Os trigêmeos estão especialmente agitados hoje. Quer que eu chame Dona Zélia? Adriano perguntou imediatamente, sua expressão suavizando-se. Não, estou bem, só preciso descansar. Depois que Clara saiu, os dois amigos se encararam em silêncio por um longo momento. O que está fazendo, Marcelo? Adriano finalmente perguntou. Sendo gentil com alguém que merece gentileza, ele respondeu sustentando o olhar do amigo. Alguém que você insiste em tratar como um contrato comercial. Você não entende. Não, você que não entende. Marcelo o interrompeu. Está tão ocupado mantendo suas muralhas emocionais que não percebe o tesouro que tem bem na sua frente. Ela está grávida dos meus filhos. Exatamente. E em vez de aproveitar esse momento único, você se esconde atrás de reuniões e documentos legais. Adriano serviu-se de um drink, algo que raramente fazia. E você acha que pode fazer melhor? Não é sobre fazer melhor, Adriano. É sobre fazer diferente. Sobre ver Clara como ela merece ser vista. Não como uma surrogate, não como um contrato, mas como uma mulher extraordinária que está carregando seus filhos. Nosso acordo é claro. Ao inferno com o acordo. Marcelo explodiu, mas logo baixou a voz, consciente de que Clara poderia ouvir. Você está apaixonado por ela. Eu vejo isso. Marina vê isso. Até Dona Zélia vê isso. O único que se recusa a admitir é você. Adriano virou o drink de uma vez. E você? Eu o quê? Está apaixonado por ela também? O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. Marcelo pegou seu paletó, caminhando em direção ao elevador. Sabe qual é a diferença entre nós dois, velho amigo? Perguntou antes de partir. Eu não tenho medo de admitir o que sinto, que mais cedo ou mais tarde, Clara vai precisar de alguém que não tenha medo de amá-la abertamente. Depois que Marcelo partiu, Adriano ficou parado no meio da sala, olhando para as partituras antigas sobre o piano. Pegou uma delas, uma peça de Tchaikovsky que já havia ouvido Clara tocar várias vezes. Sua mão tremeu levemente ao tocar o papel envelhecido. Do corredor que levava aos quartos, Clara havia ouvido parte da conversa. Sentada em sua cama, acariciava a barriga enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Os bebês se mexiam suavemente, como se tentassem confortá-la. O que faremos agora, pequenos? Sussurrou para sua barriga. Como navegamos esse mar de sentimentos não ditos? A única resposta foi o som distante do piano. Adriano tentando tocar as primeiras notas da música que ela tanto amava, desajeitadamente, como um homem tateando no escuro em busca de luz. O jantar havia sido ideia de Marcelo, uma celebração pelo sucesso da nova estratégia empresarial de Adriano, que não só havia contido a crise, como fortalecido a imagem da empresa. Clara, agora com 7 meses de gestação, sentava-se entre os dois homens na mesa elegantemente posta por Dona Zélia, que se superara no menu. A Salles Innovation. Marcelo ergueu sua taça de vinho, enquanto Clara levantava seu suco de uva, e a mente brilhante que sugeriu o projeto de tecnologia assistiva. Adriano lançou um olhar rápido para Clara, que mantinha os olhos fixos em seu prato. Foi uma sugestão oportuna. Clara parece ter muitas qualidades que você não esperava. Encontrar, Marcelo comentou, seu tom aparentemente casual carregando um peso maior. Marcelo, Adriano advertiu baixinho. O quê? Estou apenas constatando um fato. Clara é extraordinária. Qualquer um pode ver isso. Ele se virou para ela. Você é extraordinária. Clara sentiu seu rosto queimar. Os bebês, como se sentissem sua agitação, começaram a se movimentar mais intensamente. Acho que precisamos ser honestos, Marcelo continuou, ignorando o olhar de advertência de Adriano. Todos nós. Este não é o momento, Adriano disse entre dentes. E quando será? Depois que os bebês nascerem? Quando Clara tiver que decidir seu futuro sem saber todas as cartas na mesa? Do que você está falando?
Clara perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Marcelo pousou seus talheres, respirando fundo. Estou apaixonado por você, Clara, e acho que você merece saber disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Adriano havia congelado em sua cadeira, seu rosto uma máscara impenetrável. Eu ofereço algo diferente do que Adriano pode dar. Marcelo continuou, sua voz mais suave. Não tenho tanto dinheiro ou poder, mas posso oferecer amor verdadeiro, aberto, sem contratos ou condições. Chega! Adriano levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando no piso. Não chega! Marcelo também se levantou. Você teve meses para ser honesto com seus sentimentos, mas prefere se esconder atrás de documentos legais e reuniões de negócios. Vocês dois, por favor. Clara tentou intervir, sentindo-se tonta com a situação. Ele está apaixonado por você também, Marcelo revelou, virando-se para Clara. Mas é covarde demais para admitir. Você não tem o direito... Adriano começou, mas foi interrompido por Clara. Parem! Ela gritou, levantando-se com dificuldade. Vocês dois parecem crianças disputando um brinquedo. Já pararam para pensar no que eu sinto? Ambos os homens a olharam, surpresos com sua explosão. Você acha que pode simplesmente declarar seu amor assim, Marcelo? Como se fosse simples. Como se eu não estivesse carregando os filhos de outro homem. Ela se virou para Adriano. E você age como se eu fosse uma funcionária cumprindo um contrato. Mas então tem esses momentos, esses olhares. Clara sentiu uma pontada forte e segurou sua barriga, fazendo ambos os homens darem um passo em sua direção. Não! Ela ergueu a mão, mantendo-os à distância. Vocês dois precisam ouvir. Isso não é um jogo, não é uma competição, são 3 vidas crescendo dentro de mim. 3 crianças que vão precisar de estabilidade, de amor, de... Outra pontada a fez perder o fôlego. Desta vez, Adriano ignorou seu gesto de protesto e correu para ampará-la. Precisamos levá-la ao hospital, ele disse, sua voz tremendo levemente. Não, eu só preciso... Clara tentou argumentar, mas a dor estava ficando mais intensa. Vou pegar o carro, Marcelo ofereceu, toda a hostilidade anterior substituída por preocupação genuína. No caminho para o hospital, no banco de trás da BMW, Clara segurava a mão de Adriano enquanto Marcelo dirigia. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelos gemidos ocasionais de Clara. Me desculpem, ela sussurrou entre as contrações. Não queria que fosse assim. Não se desculpe, Adriano respondeu, sua voz mais gentil do que ela já havia ouvido. Nós é que fomos idiotas. Completos idiotas. Marcelo concordou do banco da frente. Clara tentou sorrir, mas outra contração a atingiu. Apertou a mão de Adriano com mais força. Estamos quase chegando, ele assegurou, e então, tão baixo, que apenas ela podia ouvir. Não vou a lugar nenhum. Nunca mais. Clara olhou em seus olhos e pela primeira vez viu algo que ele sempre tentara esconder. Medo. Não o medo controlado do empresário diante de uma crise, mas o medo profundo e visceral de um homem prestes a perder algo precioso, demais para nomear. No espelho retrovisor, os olhos de Marcelo encontraram os dela por um breve momento. Havia tristeza neles, mas também compreensão. Algumas batalhas, seu olhar parecia dizer, já nascem perdidas. As luzes fluorescentes do hospital particular criavam sombras estranhas no corredor, onde Adriano andava de um lado para outro, enquanto Marcelo permanecia sentado, observando o amigo com uma mistura de preocupação e resignação. Clara havia sido levada às pressas para a ala de obstetrícia, onde a doutora Beatriz já a aguardava. São só contrações de Braxton Hicks, Marcelo tentou tranquilizar. A médica já explicou que é comum em gestações múltiplas. Você não viu o rosto dela no carro, Adriano respondeu, passando as mãos pelos cabelos pela milésima. Vês? Sua gravata estava frouxa, a camisa social amassada, uma visão que teria sido impensável há alguns meses. Vi sim, Marcelo respondeu suavemente, e vi o seu também. Antes que Adriano pudesse responder, a doutora Beatriz apareceu no corredor. Ambos os homens se aproximaram ansiosamente.
Clara está bem, a médica assegurou antes mesmo que pudessem perguntar. Como suspeitávamos, eram contrações de Braxton Hicks, intensificadas pelo estresse emocional. Ela lançou um olhar significativo para os dois. E os bebês? Adriano perguntou, sua voz traindo sua ansiedade. Estáveis e saudáveis, mas... Ela ergueu um dedo em advertência. Clara precisa de repouso absoluto agora. Nada de estresse ou situações emocionalmente intensas. Em gestações de trigêmeos, cada semana a mais é uma vitória. Posso vê-la? Adriano e Marcelo perguntaram simultaneamente. A médica olhou de um para outro, um por vez, e apenas por alguns minutos. Vai você, Marcelo disse após um momento de silêncio. Ela precisa de você agora. Adriano seguiu a médica até o quarto onde Clara estava. Ela parecia pequena e frágil na cama do hospital, conectada a monitores que registravam tanto seus sinais vitais quanto os dos bebês. O som rítmico dos 3 batimentos cardíacos fetais preenchia o ambiente. Oi? Ela sorriu fracamente ao vê-lo. Oi, ele respondeu, aproximando-se hesitante. Como está se sentindo? Como se 3 pequenos lutadores de sumo estivessem fazendo uma festa dentro de mim. Ela tentou brincar, mas sua voz estava cansada. Adriano puxou uma cadeira para perto da cama, sentando-se. Pela primeira vez desde que a conhecera, permitiu-se realmente olhar para ela. Não como um contrato, não como uma solução para seus problemas, mas como ela realmente era. Me desculpe, ele disse finalmente. Pelo quê? Por tudo. Por transformar sua vida em um contrato. Por tentar manter distância quando... Ele parou, respirando fundo. Quando tudo o que eu queria era estar mais perto. Clara estendeu a mão, e ele a segurou como se fosse algo precioso e frágil. Sabe o que é engraçado? Ela perguntou, sua voz suave. No início, achei que você fosse apenas mais um homem rico tentando comprar o que queria. Mas então... Então eu comecei a ver além da fachada. O homem que toca piano desafinado quando acha que ninguém está ouvindo. Que deixa post-its com instruções detalhadas para Dona Zélia sobre minhas preferências alimentares. Que fala com os bebês em italiano quando pensa que estou dormindo. Adriano sentiu seu rosto esquentar. Você sabia disso? Sei muito, mais do que você imagina. Ela sorriu. Sei que você está com medo, eu também estou. Clara, Ele começou, mas foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Desculpem, Marcelo apareceu na porta. A médica disse que o tempo acabou. Clara olhou de um para o outro. Vocês dois são melhores que isso. Não deixem que eu seja motivo de discórdia em uma amizade tão antiga. Marcelo se aproximou do outro lado da cama. Alguns amigos precisam de uma crise para lembrarem do que realmente importa. E o que realmente importa? Clara perguntou. Você. Adriano respondeu sem hesitar. Os bebês. Esta família que estamos construindo, mesmo que de uma forma nada convencional. Família? Clara repetiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Se você quiser, ele acrescentou rapidamente. Não por contrato, não por obrigação, mas porque... Por quê? Ela incentivou. Adriano olhou para Marcelo, que assentiu levemente. Porque eu te amo. Ele finalmente admitiu, as palavras saindo como se tivessem vida própria. E estou cansado de fingir que não. O monitor cardíaco de Clara registrou uma pequena aceleração, fazendo os 3 rirem nervosamente. Acho que isso é minha deixa para sair. Marcelo sorriu, mas havia uma nota de tristeza em sua voz. Alguns amores não são destinados a acontecer, mas isso não os torna menos verdadeiros. Ele se inclinou e beijou a testa de Clara suavemente. Depois apertou o ombro de Adriano. Cuide bem deles, seu idiota sortudo. Depois que Marcelo saiu, Clara e Adriano ficaram em silêncio. Apenas o som dos batimentos cardíacos dos bebês preenchendo o ambiente. Então, ela finalmente disse, o que acontece agora? Agora, Adriano respondeu, segurando sua mão com mais firmeza. Agora começamos de novo, sem contratos, sem acordos, apenas nós, construindo algo real. Mesmo que seja assustador, especialmente porque é assustador, ele sorriu. Afinal, as melhores sinfonias começam com uma nota de suspense. Clara sorriu através das lágrimas. No monitor,
Os batimentos dos bebês pareciam dançar em uma harmonia perfeita, como se aplaudissem aquele novo começo. O sol da manhã entrava, suavemente pelas janelas do novo apartamento, muito maior que a antiga cobertura de Adriano. Clara, sentada ao piano de cauda, o mesmo que antes era apenas decorativo, tocava uma melodia suave enquanto observava os trigêmeos de 3 meses brincando no tapete especialmente acolchoado da sala. Sofia, a mais velha por 2 minutos, já demonstrava uma curiosidade musical precoce, seus olhinhos sempre atentos aos movimentos das mãos da mãe no piano. Miguel, o do meio, era o mais tranquilo, frequentemente adormecendo ao som das melodias. E Marina, a caçula, tinha a energia e determinação do pai. Estava sempre tentando rolar para alcançar seus brinquedos, mesmo sendo ainda tão pequena. "Não acredito que você está compondo a essa hora", Adriano comentou entrando na sala ainda em roupas casuais, uma visão que teria sido impensável alguns meses atrás. "É mais fácil quando eles estão calmos." Clara sorriu, fazendo algumas anotações na partitura. "E esta peça precisava ser terminada hoje. Aqui você vai tocar no concerto beneficente." "Exatamente. 3 corações em sol maior. Minha primeira composição desde que tudo mudou." Adriano se aproximou, beijando o topo de sua cabeça antes de se sentar no tapete com os bebês. Sofia imediatamente estendeu os bracinhos para ele, seu sorriso iluminando toda a sala. "Ainda não acredito que você aceitou fazer o concerto", ele comentou pegando a filha no colo. "Foi uma boa ideia do Marcelo", Clara respondeu, observando com carinho a interação entre pai e filha. "Usar o Teatro Municipal para o lançamento do programa de bolsas para jovens músicos da Salles Innovation." A menção ao amigo não trazia mais tensão. Marcelo havia encontrado seu próprio caminho. Estava noivo de uma juíza que conhecera durante um processo e mantinha uma amizade sincera com o casal, sendo padrinho de Miguel. "Você viu o novo projeto que a equipe de tecnologia assistiva desenvolveu?" Adriano perguntou, deixando Sofia brincar com sua gravata desfeita. "É um software que traduz partituras em cores e vibrações para pessoas com deficiência visual." "Vi sim", Clara sorriu. Quem diria que aquela sugestão durante a crise se transformaria no departamento mais inovador da empresa? Quem diria que uma caminhada na chuva mudaria completamente minha vida? Ele rebateu, seu olhar cheio de significado. Clara levantou-se do piano, juntando-se a ele no tapete. Marina imediatamente engatinhou em sua direção, enquanto Miguel continuava em seu sono tranquilo. "Sabe o que é mais irônico?" ela comentou, ajeitando Miguel mais confortavelmente. "Naquela época, você queria um herdeiro para seu império. Agora tem 3, mas isso parece a parte menos importante de tudo." "A parte mais importante está aqui", ele respondeu, gesticulando para todos eles no tapete. "Esta família que construímos, este amor que descobrimos, mesmo sendo tão diferente do que planejou?" "Especialmente por ser diferente", ele sorriu. "Aprendi que os melhores momentos da vida são aqueles que não podemos controlar." Naquele momento, como se quisesse provar seu ponto, Miguel acordou, com um pequeno espirro fazendo todos rirem. Clara pegou o filho no colo e Adriano aproveitou para tirar algo do bolso de sua calça. "Falando em momentos que não podemos controlar", ele começou, estendendo um papel dobrado para Clara. "Encontrei isso hoje de manhã, organizando algumas coisas no escritório." Clara passou Miguel para ele e abriu o papel com curiosidade. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o documento. "O contrato original", ela murmurou. "O último vestígio da nossa antiga vida", ele concordou. "O que acha de darmos um fim nisso?" Clara olhou para o papel por um longo momento, depois para seus filhos e finalmente para Adriano. "Juntos?" Ele assentiu e cada um segurou uma ponta do documento. Com um movimento sincronizado, rasgaram o contrato em pedaços que caíram como confete sobre o tapete. Sofia bateu palmas, encantada com o espetáculo improvisado, enquanto Marina tentava pegar os pedaços de papel no ar. Miguel apenas bocejou sonolento no colo do pai. "E agora?" Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. "Agora continuamos escrevendo nossa própria história", Adriano respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente.
Sem contratos, sem planos rígidos, apenas amor e música. Clara sorriu contra seus lábios e 3 pequenos maestros para reger nossa sinfonia. O sol continuava sua dança pela sala, iluminando aquela família nada convencional. No piano, a partitura de 3 corações em sol maior aguardava sua primeira apresentação pública, não mais uma história de acordos e contratos, mas uma celebração de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. E na parede da sala, emoldurada com carinho, estava a antiga foto do Teatro Municipal. Um lembrete constante de como o destino às vezes precisa de mais de uma tentativa para unir 2 almas que foram feitas uma para a outra. Dona Zélia, observando. A cena da porta da cozinha, sorriu satisfeita. O apartamento, antes tão frio e impessoal, agora transbordava vida, amor e música. E se alguém prestasse atenção, poderia ouvir, misturada às notas do piano e às risadas dos bebês, a mais bela das melodias, o som de corações que finalmente encontraram seu lugar no mundo.